Quero ler rapidinho aqui, esses versículos, pode ficar sentado mesmo. Capítulo 17 de Atos. Nós começamos lá atrás, no primeiro capítulo, e já estamos no capítulo 17. Quanta coisa, quantos milagres, quantas salvações, quantas vidas foram alcançadas pelo poder do Evangelho. E capítulo 17, do primeiro versículo até o 15, assim: em nome de Jesus. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo, demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos por inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, juntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jasson, procurando trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou, e todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se essas coisas eram assim. Era de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram-se sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-nos até Atenas e regressaram, trazendo ordem de Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fosse ter com ele. É interessante, irmãos, a gente vinha analisando e lembrando do que aconteceu no capítulo 16, a semana passada. A gente aprendeu que é possível sentir alegria, ser alegre mesmo diante das dificuldades, diante do sofrimento. Mas por que isso? Palavras de Jesus: porque eu estou convosco todos os dias, em qualquer momento, em qualquer dificuldade. E a gente viu isso na vida, nessa passagem, nesse momento em que Paulo e Silas pregavam o Evangelho, foram presos, foram açoitados, sem julgamento, foram jogados no mais profundo da prisão. E a gente aprendeu, a gente viu ali que a alegria no coração deles não dependia do sofrimento, mas dependia de Cristo Jesus. E eles louvavam, e eles oravam, e a gente lembra dos milagres que aconteceu. Vidas foram salvas. E o que é impressionante, irmãos, a gente vai ver aqui, o nosso objetivo hoje aqui é entender, primeiro, que o Evangelho, ele é baseado nas Escrituras. Não existe outro Evangelho, a não ser este que é pregado através das Escrituras. E aprendemos desde o princípio, que pregar o Evangelho também traz consequências, ou seja, a gente viu aqui que as oposições sempre foram fortíssimas. Já com Jesus, lá com os discípulos, com os apóstolos, no nosso tempo e até a volta de Jesus. O Evangelho é algo extraordinário e é por isso que
vai sempre haver oposição do inimigo. Uma questão interessante para a gente entender aqui, que às vezes a gente fica pensando, né? Paulo, ele sai da prisão, ele foi expulso da cidade, no final do verso a gente vê, ele vai para a casa de Lídia, uma mulher que recebeu Jesus, e em seguida, eles seguem aqui para a nova cidade, que é em Tessalônica. Dá a entender que eles não esperaram se recuperar completamente das feridas causadas pelos seus agressores. E como é possível, irmãos? Como é possível? Como que alguém, vamos pensar aqui humanamente, pode anunciar coisas boas, trazer liberdade àqueles que estão cativos, curar os enfermos, trazer novas vidas para as pessoas e serem presos, serem açoitados, sem direito algum. Aí eles saem de lá e eles continuam com o mesmo objetivo de anunciar o Evangelho. Tudo o que aconteceu com eles não fez com que eles perdessem o desejo e o ânimo de continuar a pregar o Evangelho. Como isso é possível? É possível porque desde o princípio lá em Atos 1:8, o próprio Jesus fala: vocês vão ser cheios do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. É a presença do Espírito Santo que fazia com que Paulo e Silas continuassem a pregação do Evangelho. O Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que agiu neles, age em mim e age em você. E não só nos dois. A gente falando assim, parece que o Espírito Santo só habitava ou só agia na vida de Paulo e Silas. Quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha a multidão de pessoas que ajudavam a eles, orando por eles, sendo agentes secretos, porque a gente vê aqui, principalmente no capítulo 17, por 2 vezes os irmãos pegam eles à noite e os levam embora. E o restante do grupo ficam lá para receber, né? Vamos pensar aqui, vamos pegar aqui agora no primeiro versículo de Atos 17. Eles saem de lá, passam por 2 cidades, Anfípolis e Apolônia. A Bíblia não diz para a gente se eles pregaram o Evangelho nessas 2 cidades. E olha o que o texto vai falar para a gente no versículo 2 do capítulo 17. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou, discutiu, falou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando por ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia: ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos, alguns dos judeus, e unindo-se a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de homens, de mulheres. Eu fico aqui imaginando a convicção com que Paulo anunciava o Evangelho. A convicção que o Espírito Santo concedia a ele. O amor pelo qual ele falava, ele declarava sobre Jesus. E eu, olhando aqui, lembrando da lição de hoje, que o próprio sumo sacerdote precisava acender o incensário e a cortina de fumaça impedia ele de ver a presença de Deus por causa da santidade de Deus. E agora Paulo anuncia Jesus Cristo que morreu uma única vez. E ele nos dá, como Hebreus vai explicar para a gente, acesso direto à presença de Deus. Como eu e você tivemos quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Era essa mensagem que Paulo anunciava. Ele morreu, foi necessário que ele morreu. Aos judeus que eram religiosos apenas, que conheciam apenas a antiga aliança.
estabeleça agora a nova aliança, através do sangue de Jesus Cristo. Para os gregos, para os gentios, que adoravam vários deuses, o Evangelho significou para eles, só existe um Deus, aleluia. E este enviou o seu Filho amado para morrer por vocês. E hoje, Hebreus vai dizer, vocês têm ousadia, autoridade para entrar na presença do Senhor. Por isso que nós louvamos aqui. E que esse seja o meu e o seu desejo, de permanecer na presença do Senhor todos os dias de nossas vidas. E era essa mensagem que Paulo anunciava, com convicção, com certeza. Mesmo sabendo que os inimigos já estavam na sua cola, eles não pararam por 3 sábados, entre 21 dias, 3 semanas, eles anunciavam o Evangelho. E uma multidão, o texto vai dizer, entenderam que é só através de Jesus Cristo que nós podemos ser salvos. E é interessante, irmãos. E após essa 3ª semana, vem os inimigos, os judeus. E eles saem arrastando, o texto fala aqui, malandros das ruas, aqueles que roubavam, aqueles que brigavam, aqueles que bebiam, aqueles que mentiam. Ele juntava essas pessoas e fazia com que a multidão, a cidade, eles queriam que o povo não cresce na pregação do Evangelho. E Jason, um dos irmãos que havia cuidado de Paulo, ou esqueci o nome da palavra, acolhido em sua casa, parece que que os inimigos tinham espião, né? Sabiam que eles acabaram de chegar à cidade, mas já sabia que Jason havia cuidado de Paulo, havia recebido Paulo em sua casa. Arrastam para fora ele e outros irmãos e começam a agredi-los. E começam a acusá-los. Esses aí têm escondido aquele que tem transtornado o mundo. Que interessante, né, irmãos? Eles sabem que Paulo e Silas e a multidão de discípulos que são guiados pelo Espírito Santo tem trazido mudança para o mundo, tem virado o mundo de cabeça para baixo. Tudo aquilo que eles criam, os deuses ao que eles confiavam, agora deixam de existir e passam a confiar em um só Deus, o único Deus, a qual eu e você um dia entregamos a nossa vida. Por isso nós celebramos, por isso nós ofertamos ao nosso Deus e procuramos fazer o melhor. Esses homens, eles estavam com inveja de Paulo e Silas, porque por eles não conhecer Jesus, por eles não conhecer o Deus verdadeiro, a mensagem deles era vazia. Eles não tinham nada, absolutamente nada para oferecer. Mas Paulo e todos aqueles discípulos, através do nome de Jesus Cristo, davam a eles o que só Deus pode dar: uma nova vida. E é interessante, irmãos, que por mais que a oposição era fortíssima, nesses 3 finais de semana, o Evangelho foi anunciado. E creia, mesmo aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que não se entregaram a Ele, foram impactados. Porque a Bíblia vai nos dizer que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando você fala, quando nós falamos, mesmo que as pessoas desdenham de você, recusam a ouvir, mas mesmo tapando os seus ouvidos, o Evangelho tem o poder de penetrar. Fez mudança. E agora cabe a essas pessoas que não querem dar ouvido ao Evangelho tomar a decisão mais importante em suas vidas. Contudo, soltaram a Jason, no verso 9, e após terem recebido deles a fiança estipulada, os libertaram. Para os discípulos de Jesus, para aqueles que são fiéis a Jesus, para aqueles que entregam suas vidas a Jesus,
para aqueles que todos os dias querem ser, né? Porque antigamente o sacrifício era oferecido. Jesus se oferecia de uma vez por todas. Hoje, baseado em Romanos 12, nós somos o sacrifício vivo, que deve ser santo e que deve agradar a Deus. E esses homens, eles, tanto a sua vida quanto os seus bens, eles simplesmente entregavam. Porque para eles o que interessava é que o evangelho continuasse sendo pregado. E falando nos irmãos, nos discípulos, naqueles que são guiados pelo Espírito Santo, naqueles que sentem prazer em fazer a obra de Deus, os irmãos aqui no finalzinho, logo durante a noite, no verso 10, logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Os irmãos secretos viram que o bicho ia pegar, né? E que Paulo, né, a necessidade de Paulo era continuar pregando o evangelho. Então, esconderam, pegaram ele à noite e secretamente levaram à próxima cidade. Mas o que a gente olha para a palavra aqui é que eles não tiveram medo. Foram perseguidos, sabia que os inimigos em pouco tempo os alcançaria, mas eles não pararam. É isso que é interessante, irmãos. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando o evangelho faz parte da nossa vida, não importa o que aconteça, a gente vai seguir em frente. Como diz a canção, né? Vamos seguir em frente. Por isso, gostaria de dizer para você o seguinte: se você ama o evangelho, não tenha medo das oposições. É interessante, irmãos, que a gente ouviu um comentário na semana passada, no nosso pequeno grupo, falando de Estevão, de quando Estevão foi apedrejado, que Jesus se levantou. E como Jesus disse lá em Mateus, né? Eu estou com vocês. Então, o que está afligindo você? Vai pensando aí, o que está afligindo você? Você tem Jesus. Você tem a presença poderosa do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, dentro de você, junto com você. Mas o que ainda aflige você? O que te traz medo? O que enfraquece você como servo de Jesus Cristo? Sem Cristo, somos fracos, somos pequenos, fadados ao fracasso. Mas com Cristo, a Bíblia vai dizer, o próprio Paulo fala, somos mais do que vencedores. Porque é Ele que luta as nossas batalhas. E como a gente já sabe, Jesus nunca perdeu uma batalha e não vai perder a guerra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo que está aqui possa inundar o seu coração. Que o Espírito Santo que está aí em você, do teu lado, movendo em você, possa te capacitar. Seja diante das adversidades, das perseguições, a pregar, a falar, a testemunhar do amor grandioso do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo, como de costume, já chegando, né? Chega na sinagoga, né? Onde está lá os judeus, e no verso 11, ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando-a, as Escrituras, todos os dias para ver se essas coisas eram de fato assim. Diferente dos outros, esses recebem a palavra, e olha que interessante, e Paulo faz um elogio, são mais excelentes do que o da outra cidade, porque eles ouvem, eles continuam ouvindo, lendo, e de repente a gente fica imaginando, né? Paulo lá falando, e ele, Paulo, a texto aqui, é isso mesmo. Eles tinham essa fome,
Eles tinham esse desejo, porque eles conheciam as Escrituras, o Antigo Testamento. E aí, analisando as Escrituras, eles falavam, realmente é exatamente como Paulo está dizendo. E o que Paulo está dizendo? Que Jesus morreu por nós. Eu fico imaginando os bereanos olhando para o Jesus morreu por mim. Ele morreu por você. Ele morreu por todos nós. Não importa a qual situação em que o ser humano esteja. Jesus morreu por ele e ele vai, se essas pessoas permitirem, vai resgatar, trazê-la de volta. Como Efésios diz, vai tirar das trevas e trazer para a sua luz que é maravilhosa. Esses irmãos, eles tinham essa excelência. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Os gregos, irmãos, que a gente vai ver na semana que vem, vai falar sobre isso, né, em Atenas, eles tinham muitos deuses. Você vê como que o Evangelho transforma. Essas mulheres, elas ouviram a mensagem, elas receberam a mensagem, elas aceitaram a mensagem, e elas deixaram ser transformadas. Quando o texto fala, receberam, aceitaram, é porque com convicção, eles receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O que esses irmãos de Bereia ensinam para a gente, irmãos? Que a gente precisa examinar as Escrituras todos os dias. A gente está cheio de redes sociais, de pessoas pregando, falando da palavra de Deus, e a gente até pode ver, mas analise se exatamente o que eles estão falando. Examine as Escrituras, e o próprio Jesus fala, examinai as Escrituras, porque cuidar de ter nelas a vida eterna. Não é esse o objetivo nosso, irmãos? Ou você pensa apenas neste mundo em que nós vivemos, de sofrimento, de dor, de perseguição, e não quero te entristecer, que o Espírito Santo esteja te fortalecendo, a tendência é piorar, olhando para a palavra de Deus. Jesus fala, olha, no mundo vocês vão ter muita aflição, mas eu venci, por isso vocês também vão vencer. E Paulo, ele está ali pregando o Evangelho, quando de repente, como não poderia ser diferente, verso 13, os caras tinham espião também aqui em Bereia. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá e excitaram a perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo. Foram rápidos, irmãos. Enquanto a gente prega o Evangelho, aqueles que odeiam o Evangelho, que odeiam o Deus vivo, eles estão no seu encalço. Estão só de olho em você, se você vai mesmo falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria de dizer para você que está aqui, você que está em sua casa ou em outro ambiente, vale a pena enfrentar as perseguições por amor de Jesus. Era isso que movia Paulo, ele amava Deus acima de todas as coisas, e ele tinha paixão pelo pecador. Ele não queria ver aquelas pessoas sendo destruídas pelo pecado, pela mentira que o inimigo colocava nos seus corações. O que ele sentia, ele queria que as outras pessoas também pudessem sentir. É diferente. Você não deseja que aquela pessoa que está no seu trabalho, que não conhece Jesus, mas que sofre, que sente dor, que chora, que reclama para você, que vida miserável que eu tenho. Você não sente paixão a ponto de falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo?
Eu conheço um Salvador, eu conheço Jesus, Ele mudou a minha vida, hoje eu sou feliz, hoje eu sou livre, você pode ser feliz, você pode ser livre, você pode amar a vida. Olha isso aqui. Porque Jesus diz, eu sou a vida. E a vida que Jesus nos dá, é difícil de explicar. É difícil explicar quando a gente recebe Jesus e essa coisa grandiosa dentro da gente, que nos move, que nos leva a louvar, que nos leva... E quando a gente olha para as pessoas que não conhecem Jesus, a gente sofre, porque a gente deseja que elas também sejam alcançadas, porque o Evangelho, nenhum de nós, nenhum ser humano merece, mas todos têm o direito, baseado em João 1,12. Basta crer, basta receber Jesus. E João vai dizer para a gente que Deus, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo nos dá o direito de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Já pensou nisso? Eu penso todos os dias, que privilégio, não mereço, mas eu sou filho de Deus. Você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você é filho, você é filha de Deus. Tem privilégio maior do que esse. Você vem celebrar o Senhor, você vem no altar do Senhor, dizer, Pai, eu estou aqui para celebrar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome. Não deixe que as dificuldades, que as perdas, que o sofrimento afaste de você esse desejo de estar na presença de Deus. No passado os irmãos tinham muita dificuldade com isso, mas por causa de Jesus, e Paulo fala isso bem claro, você tem esse direito, esse acesso ao Pai. A mensagem, irmãos, para a gente encerrar, para a gente hoje é a seguinte: as Escrituras precisam ser anunciadas, o Evangelho precisa ser anunciado. Não esqueça, sempre haverá oposições. E nós precisamos ter esse mesmo hábito, né, dos irmãos de Bereia, de ler a palavra, de estudar a palavra, de examinar a palavra, de viver a palavra. Quando você lê a Bíblia, você esquece do mundo? E quando começa a ler, esqueço. Tão extraordinária a gente perceber a ação de Deus, a ação do Espírito Santo na vida dos homens. E é extraordinário a gente entender que essa mesma ação pode acontecer na minha vida e na sua vida. Irmãos, não tem nada mais extraordinário do que você pregar o Evangelho para alguém e você ver aquela pessoa se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Isso fortalece a nossa fé. Isso nos dá um novo estímulo. Imagine Paulo, quantos milhares de pessoas que ele viu aceitando o Evangelho, se dobrando diante do Senhor Jesus Cristo e aceitando, como Paulo e Silas e como os outros apóstolos, as perseguições. E não foi só no tempo de Paulo, depois a gente tem a história do cristianismo, milhões e milhões de pessoas morreram, mas não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Será que o nome de Jesus, será que a ação de Jesus, a ação do Espírito Santo é tão importante assim, que faz com que a gente entregue a nossa vida por amor ao Evangelho? É muito mais. E o próprio Jesus diz, se você querer ganhar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder, por amor a mim, você vai ganhar. Perder quer dizer, você vai fazer a obra do Senhor. Você vai fazer o que Cristo mandar, independente das oposições, das perseguições. Porque é isso que o Evangelho é para a gente. A salvação, a transformação e a esperança vívida em nosso coração, a vida eterna que em breve nós vamos ter. E Paulo fala em uma das suas cartas que o sofrimento, olha só, o sofrimento que a gente passa aqui neste mundo por amor a Cristo não se compara ao peso da glória que nós
iremos receber. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Finalizando, o que a gente precisa fazer, irmãos, é continuar anunciando o Evangelho, vivendo esse Evangelho. O que impede você? Saúde física? Saúde emocional? A gente falou também que Paulo lá, ele sofreu fisicamente e com certeza também emocionalmente naquele momento da prisão. Mas ele não deixou a sua mente sucumbir. Mas pela presença poderosa do Espírito Santo, ele superou e continuou anunciando o Evangelho. Qual é a sua fraqueza? Quais são as suas dificuldades? O que impede você de viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e fazer com que outras pessoas possam também viver? Você tem a oportunidade, neste momento, de colocar diante do Senhor. Paulo e Silas, você vai ver sábado que vem, não perca, próximo episódio, eles vão continuar. Essas perseguições, essas oposições não impediram. E que seja assim com a gente também, irmãos. Que as oposições, que com certeza virão, não nos impeça de permanecer na presença do Senhor Jesus Cristo, de continuar falando do Evangelho.